Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que se inscrevam no canal e deixem o like para ajudar. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Meu nome é Madalena. Eu sempre ouvi algumas histórias sobre o que acontece em áreas isoladas dos hospitais à noite, só que nunca imaginei que tais relatos, quando vivenciados, pudessem ser tão impactantes. Ver vultos, ouvir vozes, nada disso parece ser algo que você pense ou é algo incontestável. Ficarei com medo para sempre. No final, uns podem crer que o que viram era sim algo sobrenatural e outros podem pensar, será que eu não imaginei? Para mim, o que vivenciei não foi imaginação. Não foi alucinação. Foi algo que nunca vou conseguir explicar. Minha religião não me preparou para isso. Há 3 anos, comecei a trabalhar na limpeza do hospital público aqui da minha cidade. E quando trabalho à noite, não é difícil presenciar coisas peculiares. Ver movimento nos consultórios médicos, quando deveriam estar vazios, pois o atendimento neles é apenas em horário comercial. Ouvir vozes, choros, os vultos constantes. No começo eu ficava assim, muito assustada, mas depois de tanto tempo convivendo com isso, passei a encarar de uma forma menos apavorante. Trato os espíritos com respeito. Sou do tipo que evito comentar, evito julgar e principalmente, evito desdenhar. Quando fui escalada para trabalhar no necrotério, eu novamente tive aquela sensação de medo que me dizia, não vá. Mesmo assim, eu fui com minha metodologia até então bem sucedida de não comentar, não julgar e não desdenhar. A primeira vez passou. Assim foi a segunda e a terceira. Com a prática e a calma do necrotério na parte da noite, eu passei a encarar de forma melhor aquele lugar que assusta muita gente. Por incrível que pareça, dos locais do hospital onde mais vi coisas estranhas acontecendo, o necrotério é um lugar onde os fantasmas parecem não gostarem de ir. Fiz amizade com os legistas da madrugada. Quando eles não estavam, minha companhia era os corpos aguardando autópsia ou remoção para o IML, as geladeiras e as macas vazias. Para passar o tempo eu às vezes levava meu celular, colocava uma música e fazia meu trabalho. Terminando de limpar eu deixava o local e apagava as luzes. Eu nunca tinha ouvido ou visto no necrotério nada de diferente até uma segunda-feira que ficará para sempre na minha mente. Como de costume, eu entrei. Embora estivesse vazio, ainda somos obrigadas a colocar uma placa de piso molhado logo à vista na entrada. Peguei o material de limpeza e comecei pela área das geladeiras. Assim que troquei de sala, ouvi um barulho muito forte na sala das geladeiras que justamente havia acabado de limpar. Não sei porquê, mas tive a atitude que todos têm nessas situações. Pensei ou acho que não foi nada ou continuei com meu trabalho. Repentinamente senti um frio impressionante. Era como se eu entrasse em um local muito gelado. Eu sabia que estava no necrotério, que a temperatura era controlada, mas ainda assim, o que eu não queria enxergar, era que aquele clima era muito mais que diferente. Algo de errado estava acontecendo ao meu redor. O frio em minha pele era quase palpável. Tudo começou a ficar mais evidente quando as luzes começaram a falhar. Comecei a me sentir em um desses filmes de terror. Novamente ouvi o barulho vindo da sala das geladeiras. Eu deveria ter seguido minha regra. Ficado fora desses eventos. Não julgar é não precipitar. Não imaginar que alguém esteja fazendo algo. Se eu tivesse levado essa regra em consideração, provavelmente teria imaginado que fosse o que fosse que estivesse acontecendo dentro daquela sala, não era natural e não queria minha presença lá. Não sei. Talvez por não estar acostumada com coisas assim no necrotério, eu deixei-me levar. A cada passo que dava em direção à sala, mais pesado o ar à minha volta ficava. Mais frio sentia. As luzes já piscavam sem parar. O barulho de movimento não cessava. Assim que meu campo visual atingiu toda a sala, o que vi me deixou imóvel.
Parei com o rodo em uma das mãos e a cena à minha frente ficou gravada em minha mente. Eu vi uma figura assustadora. Era como um senhor muito idoso, extremamente magro, seminu. Um tom de pele amarelado e dentes escuros, seus olhos eram negros, não refletiam luz. Eu ouvia meu coração batendo quase saltando do meu peito. Eu escutava o ruído daquela entidade horrenda puxar a maca com uma das mãos e com seu dedo indicador, longo com unhas levemente apodrecidas, tocar a testa de um cadáver. Enquanto ele fazia o que estava fazendo, ouvia um grito apavorante de mulher. A criatura fez um gesto no cadáver, parecendo ignorar que eu estivesse ali. Eu queria sair correndo, acredite. Mas estava imóvel. Eu sentia que podia desmaiar a qualquer momento. Queria rezar, mas quem disse que eu me lembrava de como iniciar uma oração? Em meio à gritaria, frio, ruídos e aquele ser horrendo à minha frente, eu vi quando ele olhou diretamente para mim. Apontou para mim e balbuciou algo. Em seguida tocou seus lábios com o dedo em gesto de silêncio. Como quem pede para que guarde segredo. Virou de costas e foi rumo às sombras do canto da sala, onde desapareceu da mesma maneira como surgiu. A temperatura começou a subir. A cena havia terminado diante dos meus olhos, mas apenas se repetia dentro da minha cabeça. Ainda podia ouvir o grito angustiante de uma mulher. Aos pânicos eu recobri minha consciência. Eu não sabia o que era aquilo. Nunca ouvi ou li nada sobre algo semelhante. Não quero ouvir ou ver tudo que presenciei naquele dia. Com minha mente recobrando seu controle, eu iria ajudar a pobre moça que gritava de pânico. No entanto, ao perceber ao meu redor, vi que os gritos que escutava eram meus. Certa noite recebemos um corpo de uma mulher. Ela tinha cerca de 35 anos de acordo com a perícia e polícia. Ela estava dentro da sua casa vendo televisão quando seu ex-marido invadiu a casa sem que ela percebesse. Foi quando os dois começaram a discutir por causa dos ciúmes doentio que ele tinha. Então ele perdeu a cabeça, apontou a arma na sua direção, puxou o gatilho, atirou 4 vezes e fugiu em seguida. Apesar da triste história, estamos acostumados a investigar casos iguais, já que é muito comum acontecer no mundo inteiro e vemos todos os dias, nos noticiários, que o marido matou a mulher por causa de ciúmes. Logo depois do relato da polícia e da perícia, começamos a investigar o motivo dela ter morrido. Nós sabíamos que as balas tinham perfurado o seu corpo, mas, como sou legista, devo investigar mais a fundo os ferimentos que ela sofreu além das balas. Depois de ter verificado todo o corpo da mulher, decidimos dar uma pausa porque estávamos cansados, então colocamos ela no armário onde ficam os corpos. De repente as luzes da sala do necrotério começaram a piscar e logo ocorreu o apagão. Pensamos que fosse um problema na fiação, já que era muito comum acontecer das luzes acabarem sem avisar e continuamos a descansar. Porém, o nosso descanso acabou quando vimos a luz piscar novamente e também vimos a mulher toda desfigurada, que tinha levado 4 balas, se levantar da maca e ela estava andando em nossa direção. Nós ficamos paralisados sem saber o que fazer. Parecia que a mulher havia sido possuída por um espírito, porque ela andava de um jeito muito estranho, a sua face era surreal de assustador e seu corpo estava totalmente desfigurado. Nós sabíamos que tínhamos que fazer algo, mesmo que ela tivesse possuída, não podíamos ficar paralisados vendo aquela mulher vindo em nossa direção sem fazer absolutamente nada. Então falei para a minha equipe começar a rezar em silêncio para que ela não percebesse que estávamos tentando impedir ela. Foi quando eu acordei ofegante, estava toda suada, parecia que eu corria uma maratona, peguei o celular para ver que horas eram. Para variar eu estava muito atrasada, então nem me preocupei com o pesadelo que eu tinha tido. Depois de correr tanto, eu finalmente consegui chegar na sala de necrotério.
troquei de roupa, logo em seguida vieram os meus colegas de trabalho e esperamos mais um corpo para investigar. Quando eu vi o corpo que íamos investigar, o meu coração parou na hora. Não era possível, aquela mesma mulher que eu sonhei estava morta na minha frente com 4 balas. Eu juro que pensei que era apenas um pesadelo, mas era realidade pura. Não podia simplesmente deixar o necrotério por causa da mulher, tinha que fazer o meu trabalho. Se realmente acontecesse, eu não estava preparada e, para piorar, não contei do pesadelo para ninguém. Eu sempre evitei passar por aquele lugar, mas hoje não tinha como fugir. Que lugar? O túnel que liga o Hospital das Clínicas com o IML, do outro lado do hospital. Mas há muito tempo ele foi desativado, por culpa de alguns acontecimentos que ocorreu lá. E aqui estou eu, às 3 da madrugada com esse cadáver e sem nenhuma equipe de apoio, ou seja, o único jeito é ter que usar o túnel. Empurrando a maca pelo corredor deserto, vou em direção ao único elevador que dá acesso ao túnel. Depois de ajeitar a maca dentro do elevador, a porta fecha e o arrepio toma conta do meu corpo. É um equipamento antigo e velho, a ferrugem já toma conta de toda a extensão do metal, o cheiro de coisa podre é evidente, e resquícios de sangue seco por toda parte mostra que o elevador já fora bastante usado. Diante dos muitos metros que vou ter que enfrentar, minhas pernas tremem e todos meus pelos se arrepiam, enquanto os barulhos infernais das correntes velhas do elevador se movimentam. Depois de uma demorada descida, as portas do elevador se abrem fazendo eco pelo corredor escuro, e nesse exato momento eu penso em voltar para o hospital e esperar por alguém, porém meu profissionalismo sempre fala mais alto e eu retomo o pouco de coragem que me restou e sigo em frente. A cada passo que eu dou, pelo barulho que faz, é como se estivesse andando de salto em um piso de mármore. Vou empurrando a maca devagar quando ouço um som estridente que quase me faz perder o controle das pernas. Ufa, é só o elevador fechando as portas. Com as pernas ainda tremendo, continuo empurrando a maca o mais rápido possível, e sempre observando o túnel escuro e sujo, a tinta já descascada, buracos e manchas nas paredes, mas o que mais me incomodava era um som crescente de alguém respirando como se tivesse cansado. A cada passo que eu dava meu coração batia mais alto e o som da respiração ficava mais alto. Eu já não conseguia me mexer quando uma enfermeira entrou no meu campo de visão. O alívio que eu senti foi tão grande que eu quase gritei de alegria. Pelo menos tenho companhia nesse lugar. Bom, pelo menos uma companhia viva. Eu fui de encontro com a enfermeira e perguntei: "Nossa, você quer me matar, é?" Ela me olhou assustado e foi logo dizendo: "Não, jamais faria isso, só achei que iria querer uma companhia até o IML." Eu jamais relaxada puxei assunto com ela e fomos andando, esqueci até que estava nesse lugar horrendo. Logo chegamos ao portão do IML, e eu disse que iria voltar de ambulância pro hospital. A enfermeira, cujo nome é Luísa, disse que iria voltar pelo túnel mesmo e já virou e foi indo. Fiquei um tempo lá parada pensando na coragem dela e logo segui para o necrotério. Entreguei o corpo e assinei os papéis e falei para o legista já bem velho que estava de plantão: "Nossa, eu estava vindo para cá sozinha pelo túnel. Se não fosse pela Luísa eu teria voltado para o hospital e desistido de trazer o corpo hoje." O legista, com um olhar confuso e amedrontado, me perguntou: "Quem é a Luísa?" "Uma enfermeira que eu encontrei no começo do túnel e me acompanhou até aqui. Ela só não entrou porque disse que iria voltar pelo túnel mesmo." O legista ficou me olhando com cara de quem estava procurando alguma piada, e depois falou: "Ela não entrou porque ela está morta. Existiu uma enfermeira chamada Luísa há muitos anos, mas ela foi assassinada pelo chefe dela, que logo após abandonou o corpo no túnel."